Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos continuidade aos temas relacionados ao Império de Mammon, ou Império do Dinheiro, no segundo artigo publicado no site do professor Matteo D'Amico, artigo este de autoria de Larry Romanoff, publicado em 22 de abril de 2025, cujo título é O Império de Mammon II, como as grandes finanças controlam o mundo, a partir da City de Londres. Dividiremos esse artigo em 2 ou 3 partes, a depender do tamanho de cada episódio, começando por este, que é o primeiro deles para a leitura da segunda parte de O Império de Mammon. A leitura, então. O Império de Mammon, parte 2, como as grandes finanças controlam o mundo, a partir da City de Londres. Artigo de Larry Romanoff. Vitisvera, 22 de abril de 2025. Um estudo detalhado e preciso destaca a importância financeira e política global da City de Londres, um verdadeiro berço secreto para muitas das decisões impostas pelos governos, particularmente os ocidentais, aos seus cidadãos. Absurdos como a ideologia LGBT e de gênero ou o casamento, entre aspas, entre pessoas do mesmo sexo, carros elétricos, alarmismo ecológico, imigração desenfreada, a União Europeia totalitária, políticas de aborto, pornografia e a destruição dos sistemas escolares não são, na realidade, decisões livres dos governos eleitos por cidadãos ingênuos, mas obrigações que as grandes finanças, cujo coração é a City de Londres, impõem aos chefes de Estado e aos povos. Essa força aterradora e aparentemente invencível da usura só pode ser resistida por comunidades e povos que crescem em uma profunda compreensão dos mecanismos do poder, que se unem em torno dos valores cristãos mais autênticos e que operam com base em uma cultura profunda e uma memória viva e fiel do que era o nosso mundo greco-cristão, do que foi ele capaz de construir antes que os inimigos da humanidade que se encontram na City de Londres o destruíssem com um ódio inextinguível. Você pode se surpreender ao descobrir que a City de Londres e a Cidade de Londres são duas coisas muito diferentes, ligadas principalmente por coincidências históricas e proximidade geográfica, e que hoje coexistem em um sistema de poder bastante complexo, no qual a City de Londres parece gloriosamente vitoriosa. Primeiro, a City de Londres, uma pequena área de cerca de 1 km², foi fundada como um refúgio pelos judeus cazares durante seu extermínio da Casária há quase 1000 anos, e na época era chamada de Londres, entre aspas. E sim, eu sei que os romanos já haviam estado lá antes. A City de Londres, com a ponte e a Harrods, o Fish and Chips e as pessoas dirigindo do lado errado da rua, foi fundada muito mais tarde. Adotou o mesmo nome e gradualmente se expandiu com o crescimento da população até cercar completamente o enclave judaico da City de Londres. Você pode ver as posições e tamanhos relativos no mapa. Quando você lê sobre o prefeito de Londres, você não está lendo sobre o chefe do executivo da cidade, mas sobre o chefe do executivo da City. A City of London Corporation, com sua milha quadrada bem no centro de Londres, obviamente possui alguns imóveis muito caros, bem como muitas outras propriedades no centro da cidade. Mas isso totaliza apenas cerca de 10 bilhões de dólares e, como veremos, essa é uma quantia irrisória. A City of London é efetivamente uma cidade-estado, independente, localizada dentro da Grande Londres. Para essa afirmação, o autor indica 3 notas. A primeira indica como fonte 3 notas. A primeira é o Império da Coroa e a The Corporation of the City of London. Cita o link. A Secreta Cidade de Londres não faz parte do Reino Unido, um vídeo. E The Corporation of the City of London, o Estado dentro de um Estado, também com o link indicado. Continuando a leitura, no entanto, sua natureza é única e complexa. Não é tão ordenada e precisa quanto, digamos, o Vaticano,
que é claramente uma entidade soberana, separada, situada dentro da cidade de Roma. No entanto, a City of London tem seu próprio governo e força policial, cria suas próprias leis e arrecada seus próprios impostos. Tem sua própria bandeira, brasão e forças armadas cerimoniais. Encontrei uma referência de que a City também tem seu próprio porto. Não consegui encontrar confirmação independente disso, mas se encaixaria no padrão. E a City tem alguma responsabilidade pelos portos de Londres, então é plausível. Se for verdade, seria surpreendente, porque significaria que a City poderia importar produtos de qualquer tipo, incluindo moeda, metais preciosos, cocaína e até mesmo pessoas, sem a permissão ou mesmo o conhecimento da alfândega e imigração do Reino Unido ou do governo britânico. Outro dia, enquanto fazia uma pesquisa, deparei-me com um aviso em letras maiúsculas dizendo, aspas, a City de Londres não é um estado soberano, fecha aspas, seguido por uma pequena avalanche de sites verificando fatos e desmentindo desinformação para me assegurar que a City de Londres não é independente. Não há sinal mais seguro de que estamos no caminho certo para algo significativo do que quando 25 sites judaicos nos atacam dizendo, aspas, não há nada para ver aqui, fecha aspas. A City é o centro e a sede da indústria global de bancos e seguros. É a sede do Banco da Inglaterra, que supostamente foi privatizado, mas ainda pertence aos Rothschilds, a sede da Lloyds de Londres e a sede de muitos dos principais bancos do mundo, alguns dos quais você conhece e muitos dos quais você nunca ouviu falar. Ainda abriga a sede da antiga Companhia Britânica das Índias Orientais, que sempre foi uma empresa judaica, Khazar, indiscutivelmente a maior organização criminosa da história mundial até então, e cujos arquivos ainda estão fechados ao mundo por um bom motivo. A City de Londres também abriga o templo maçônico mais antigo do mundo. Nossos livros de história nos dizem que as origens da maçonaria se perderam na história, mas esse não é bem o caso. A maçonaria era um culto judaico formalizado na City no início do século XVIII. A relação jurídico-política entre a City de Londres e o Reino Unido é um tanto confusa. Por um lado, a City está, pelo menos teoricamente, sujeita, ou pode estar, a pelo menos alguma legislação britânica, embora na prática isso raramente ou nunca tenha acontecido, por razões que descreverei mais tarde. Por outro lado, a City é tão soberana que o rei da Inglaterra está proibido, tanto pelas leis do Reino Unido quanto pelas da City, de entrar na City de Londres sem antes obter um, aspas, convite especial. Um procedimento complicado demais para se dar ao trabalho de discutir. A cerimônia de convite não é exigida por lei, mas o próprio convite o é. A fonte é a Secreta City de Londres, com o link indicado na nota 10. Os leitores podem não estar cientes de que as democracias podem ter sabores, entre aspas, e a versão britânica tem um sabor muito particular. Nesse caso, no plenário do Parlamento Britânico, diretamente em frente ao presidente da Câmara, há uma cadeira especial. Pense nela como uma espécie de trono. A pessoa que ocupa essa cadeira é um representante da City de Londres, auxiliado por 6 advogados. Seu objetivo é monitorar todos os debates do Parlamento Britânico e analisar exaustivamente todas as leis e projetos de lei propostos para determinar qualquer possível efeito sobre os interesses ou atividades da City de Londres e tomar as medidas apropriadas se esses interesses forem prejudicados. Medidas apropriadas, inevitavelmente, levam à revogação da lei. Isso não é necessariamente feito pela força, mas pelo que poderíamos chamar de lobby, às vezes por extorsão e muitas vezes simplesmente por influência generalizada sobre os políticos britânicos. Seção próxima, lobby e ou extorsão. Há inúmeros artigos de jornal sobre o tipo e a extensão dos esforços de lobby realizados pela City para garantir a conformidade com o Parlamento do Reino Unido. O grupo de serviços financeiros da City gasta bem mais de 100 milhões de dólares anualmente em jantares, vinhos, subornos e serviços sexualmente satisfatórios para políticos e reguladores do Reino Unido. Um dos locais para jantar é o opulento Guildhall,
que até mesmo convidados de alto nível descrevem como intoxicante devido ao puro poder que reina ali. Mais de 100 organizações diferentes da Citi e mais de 800 indivíduos dedicam-se a garantir estabilidade, sigilo e isenção de impostos para as atividades da Citi. A fonte é a nota 12, City of London Corporation, uma lição de lobby, publicada no The Guardian. Também, na nota 13, Bureau of Investigative Journalism, City of London, revelado, a máquina de lobby de 93 milhões de libras da City. No jornal The Bureau Investigates, com o link indicado na nota 13. Continuando, esses grupos conseguem repetidamente reduzir os impostos sobre bancos e seguradoras, economizando bilhões. Eles também conseguem, notavelmente, derrotar projetos de lei para qualquer tipo de iniciativa de supervisão ou controle que busque controlar não apenas o setor bancário, mas também empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres. Eles até conseguiram derrotar um plano de pensão para trabalhadores temporários e de baixa renda. Não tenho ideia de como ou por que esse projeto de lei teria afetado os interesses da Citi, mas eles acreditavam que sim, e a lei foi revogada. Muitos acreditam que a Citi coloca seus próprios interesses acima dos da nação, e claro, eles estão certos, como demonstra uma longa série de vitórias legislativas sobre o parlamento. Por quase 1000 anos, a City of London Corporation resistiu a praticamente todas as tentativas de monarcas, governos ou súditos de restringir sua vasta riqueza e influência financeira. Tal é a influência política e econômica da corporação que alguns hoje sugerem que o Estado britânico, em vez de controlar a corporação, está efetivamente subordinado a ela. A fonte para essa informação é a nota 16, no artigo Ruas Pavimentadas com Ouro, o Conselho Trabalhando para os Bancos, do TheBureauInvestigates.com. Segundo o Financial Times, aspas, como a empresa tem direito a privilégios fiscais e legais especiais, isso a torna uma ilha offshore dentro da Grã-Bretanha e um paraíso fiscal por direito próprio, dando àqueles que possuem empresas dentro de suas fronteiras uma clara vantagem sobre todos os outros. Fecha aspas. A fonte é a nota 17, como a City de Londres realmente cria suas próprias regras. www.ft.com. O link está dado na nota 17. Mas também é verdade que os judeus da City têm tanto dinheiro nos bolsos dos políticos do Reino Unido que até mesmo o primeiro-ministro britânico faria lobby contra qualquer regulamentação que pudesse dificultar os crimes financeiros da City. Nota 18. A City de Londres, capital de um império invisível. TaxJustice.net e o link citado na nota 18. O Partido Trabalhista Britânico tentou uma vez obter eleições na City para ter o poder de remediar alguns excessos de dentro, mas falhou. Próxima seção, a City, os paraísos fiscais e os fluxos de dinheiro. A City de Londres é de fato um paraíso fiscal. Isso não é particularmente relevante para o nosso tópico principal, então não vou me alongar, exceto para afirmar que os banqueiros judeus que administram a City fazem isso em colaboração com quase todos os paraísos fiscais do mundo, com o dinheiro fluindo por esses labirintos de maneiras que obscurecem para sempre sua origem e propriedade. Não é segredo e merece ser discutido discretamente que quase todo o dinheiro do narcotráfico mundial chega à City para ser lavado para bancos judaicos, particularmente o HSBC, mas também outros. Da mesma forma, é amplamente reconhecido que ditadores, oligarcas, traficantes de armas legais e ilegais, ladrões de bancos, ladrões de joias, chefões do tráfico sexual e criminosos em geral, naturalmente canalizam seu dinheiro para bancos judaicos na City para lavagem, anonimato, privacidade e segurança. Por centenas de anos, a City tem sido um refúgio seguro para fundos judaicos obtidos por meio do comércio de escravos, cobrança de impostos, pilhagem, tráfico de ópio e narcóticos, e até mesmo um refúgio temporário para fundos quando judeus foram expulsos de vários países ao longo dos séculos. É claro que nem todo o dinheiro que circula pela City vem de atividades criminosas ilegais. Cerca de metade dos 4 trilhões de dólares em negociações cambiais diárias normais passa pelos bancos judaicos da City, assim como
quase 50% das negociações globais de derivativos e 70% das negociações de eurobônus. E a Bolsa de Valores de Londres ainda é a quarta maior do mundo, com grande parte dessas transações realizadas de forma legítima, proporcionando uma boa proteção para o restante. No entanto, devido à relação única entre a City de Londres e o Reino Unido, as dezenas de trilhões de dólares que entram e saem dos bancos judaicos da City todos os dias não aparecem nos fluxos de capital ou nos registros de transações do Reino Unido. Portanto, não há como saber quanto dinheiro entra, passa e sai da City. Nem há como saber a origem ou o uso desses fundos. Seja qual for a intenção original do projeto financeiro da City, por parte de seus proprietários judeus, um resultado claro é que todo o projeto é feito sob medida para beneficiar o crime organizado de todos os tipos. Moedas, ouro e metais preciosos e certificados financeiros são encaminhados por um vasto labirinto de paraísos fiscais apenas para simplesmente desaparecer no buraco negro dos bancos judaicos da City, cujo sigilo é totalmente protegido pela relação única da City com o país anfitrião. Por trás de tudo isso está a City de Londres, ansiosa por preservar seu acesso ao dinheiro sujo do mundo. A City de Londres é um filtro de lavagem de dinheiro que lhe permite se envolver em negócios sujos, ao mesmo tempo que lhe garante distância suficiente para manter uma negação plausível, uma oligarquia criptofeudal que, por sua vez, está envolvida na indústria bancária offshore internacional. É um regime criminoso disfarçado pela respeitabilidade, entre aspas, do establishment britânico, proteção garantida. Não importa quão flagrantemente ilegal seja sua conduta. A fonte é, na segunda nota 20, a City de Londres e seu império offshore, theoccupiedtimes.org e o link. A City é frequentemente descrita como o maior paraíso fiscal do mundo e serve como um importante centro para o sistema global de evasão fiscal. Estima-se que 50% do comércio mundial passe por paraísos fiscais e a City serve como um enorme canal de distribuição para grande parte desse dinheiro. Há aqui um site proeminente que contém muitos links relacionados à City de Londres e seu uso de paraísos fiscais para a lavagem de dinheiro. A fonte da primeira informação é, segundo a nota 21, o artigo Paraísos Fiscais Corporativos, playerforlondon.com, e, para essa última informação, nota 22, Reino Unido e a City de Londres, Centro Mundial de Paraísos Fiscais, www.betterworld.info, e o link é indicado na nota 22. Findamos por aqui este episódio, que é a primeira parte do segundo artigo sobre a City de Londres, e continuaremos a leitura no próximo episódio. Até lá!